Invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo, pois só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Peçamos o seu auxílio, rezando. Amém. Irmãs e irmãos, estamos caminhando com Jesus através do Evangelho de Mateus, que nos conduz nos passos do Senhor e ajuda-nos a descobrir no seguimento dele nosso lugar, nossa missão, a que o Senhor nos chama também hoje, e como também nós somos envolvidas na realidade da novidade do reino dos céus que está próximo. Como chegar e como entrar nesta realidade nova? O reino dos céus está próximo. No seu folheto número 10, nós estamos aí no capítulo 9 de Mateus, versículo 36, até o capítulo 10, versículo 8. Esse texto que a gente tem agora representa um tipo de síntese, é uma conclusão da apresentação de Jesus como o Messias. Jesus, ao longo do capítulo 8 e 9 de Mateus, realiza uma série de milagres e ensinos e milagres e ensinos, que vão dando àqueles que o seguem, tirando o véu, revelando quem ele é. E a conclusão é dramática, que na medida que Jesus vai realizando os seus prodígios, milagres, sinais e ensinos, a multidão se confunde, querendo de Jesus o que ele não se propõe. Os discípulos, ao mesmo tempo que recebem esta revelação, vão sendo tomados por muitas inquietações e dúvidas, mas os inimigos de Jesus têm clareza e segurança de que devem rejeitá-lo. Isso é muito curioso. No versículo que antecede este aí, o 36, diz assim: os fariseus, vendo o que Jesus realizava, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele realiza tais milagres, que ele expulsa os demônios. Então, a liderança do judaísmo, os fariseus, para eles está claro que Jesus não corresponde às expectativas deles. E tiram Jesus, declaram Jesus um blasfemo, um herege, um possesso. Pronto. Aí vem a conclusão. Quando os judeus recusam Jesus, vem a sessão que segue agora. Vamos lá? Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Pronto. A liderança da religião judaica, que não está dando conta de cuidar do rebanho, o povo de Israel, recusa Jesus. Jesus olha as multidões, está no plural, não é a multidão, mas as multidões. Jesus olha, faz um diagnóstico dramático. As multidões estão cansadas, abatidas, como ovelhas sem pastor. Muito parecido com o que a gente vê hoje na realidade do mundo, com o que a gente vê em nossas famílias. Se você abre qualquer jornal, qualquer site de notícias, você vai fechar e dizer: as multidões também hoje estão cansadas, abatidas, como ovelhas sem pastor. E este é o diagnóstico de Jesus. Jesus identifica isto e não faz esse diagnóstico sem um sentimento que vem das entranhas do seu ser.
vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Compadecer é o mesmo que o trocadilho é padecer com, é sofrer com, é realizar bem o que ele realizou na cruz, é descer com a pessoa a realidade de sofrimento dela. Jesus compadece-se, faz o diagnóstico, cansados, abatidos, sem pastor, e toma uma iniciativa. Dirige-se aos discípulos. Olha só, olha as multidões, faz o diagnóstico, olha perto, vê os discípulos, chama-os mais para perto e apresenta aos discípulos uma forma de enfrentar o problema. Vamos ver? Importantíssimo. Versículo 37. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Continua. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Pronto. Jesus diz aos discípulos: olha, a área de serviço é gigantesca, a messe é grande. Os operários, os trabalhadores são poucos. Mas não olhem e não leiam as páginas dos jornais, das notícias que você acessa. Não ande pelas ruas da cidade vendo as multidões cansadas e abatidas sem pastor. Não olhe para a sua casa com os graves problemas na sua família, no mundo, na sua empresa. E não ouse enfrentar o problema a partir somente do sentimento seu de compadecer-se delas. Isso é pouco. Jesus fala: tome consciência de que a realidade a ser enfrentada é maior do que a quantidade de gente que precisa para enfrentá-la. Há muitos desafios, os trabalhadores são poucos, não arrisque enfrentar esta realidade só com o que vocês são. Então, olha para as multidões, olha para perto, diz para os discípulos tomarem consciência do que precisa ser feito e tomarem consciência do limite. Nós não damos conta de tudo. É sempre importante isso. Na maioria das vezes, os problemas que surgem em nossas vidas, na família, no trabalho, particularmente na igreja, a gente vai tentar resolver os problemas compadecendo das situações, com paixão, e a gente acaba aumentando o problema, porque a gente pensa que dá conta do problema, e o problema é maior do que a gente. É preciso muita humildade para dizer: a realidade é maior do que minhas forças, e tem um remédio. Jesus diz: pedi, pois, ao dono da messe. Ah, tá, então tem um dono. Isso aqui não é assim não. Tem um dono que envie trabalhadores. Eu que fui tocada, compadecendo-me desta realidade. Esta realidade tem dono. Antes de enfrentá-la, é preciso olhá-la, olhar para as minhas condições, levantar os olhos para o alto e falar com o dono da messe: Senhor, para enfrentar isso aqui, aí é preciso dobrar o joelho, porque a solução para o cansaço e o abatimento e o abandono do pastoreio, a solução não está num coração apaixonado querendo fazer alguma coisa. A solução está num joelho dobrado e num coração contrito, dizendo: Senhor, manda mais operários. Isso aqui que eu vou enfrentar é do Senhor, não é meu. Os dramas dessa família minha, dessa área que eu trabalho, na minha profissão, na minha comunidade, os dramas do mundo e da humanidade, Senhor, pertence-te. Eu não dou conta sozinho. É do Senhor essa seara. Mande operários. Essa consciência, ela é fundamental num processo de enfrentamento. Repito-o. Tantas vezes nós
esgotamos nossas forças e aumentamos o problema pensando que, porque a gente tem sentimento bom, está resolvido. Qualquer coisinha que a gente fizer, diminui um tiquinho o sofrimento, mas não é disso que o Senhor está falando. Ele está falando de um empreendimento infinitamente maior. Um enfrentamento que supõe pôr-se diante dele e de permitir que ele faça conosco o que fez com os discípulos. É bacana porque pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. A colheita aqui, em todo o Antigo Testamento, particularmente nos profetas, uma expressão caríssima ao profeta Isaías. Colheita é imagem das realidades escatológicas, das realidades últimas, quando Deus fará a sua intervenção definitiva na história e o julgamento e o juízo definitivo de Deus para a salvação do mundo é comparado com uma colheita. É bonito isto porque a colheita, só para a gente se recordar, quando os empregados do patrão identificam que na lavoura que plantou trigo, o inimigo semeou joio, os empregados falam para o patrão: queres que arranquemos o joio? O patrão diz: não, deixa crescer juntos. Quando tiver maduro, vão tirar primeiro o joio, lançar no fogo, depois, diz Jesus, o Senhor enviará os seus anjos para colherem. Isso, colheita nem é coisa nossa, é coisa para anjo fazer. Isso é também uma nota muito interessante. Então é uma colheita, é imagem de que tudo quanto a gente vê diante de nós, nas realidades do mundo e das multidões, o cansaço, o abatimento e a ausência de pastor, nós não podemos nos desesperar, porque é uma seara, uma messe que tem dono, e ele tem, claro, que realizará a sua colheita. Dito isso, para que a gente peça operários para a messe, Jesus agora dirige-se aos discípulos. Capítulo 10, versículo 1. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Deu-lhes poder. Chamou, deu poder. Os enfrentamentos que você tem na sua vida e na sua missão, na família, no trabalho, você foi parar lá onde você está porque o Senhor te chamou e te pôs lá? Para enfrentar as realidades que você enfrenta, você já experimentou o Senhor te chamar e te capacitar e qualificar para enfrentar aquilo que você está enfrentando? O Senhor deu-te poder? Ou você tem enfrentado por conta própria? Você tem tentado um enfrentamento que você não tem qualificação e capacitação para o enfrentamento. É preciso um empoderamento da parte do Senhor para enfrentar a realidade, porque a primeira realidade que Ele manda a igreja agir é sobre os espíritos maus. Expulsar espíritos maus, primeiro. Segundo, curar todo tipo de doença e enfermidade. Nós vamos descer a leitura, porque lá embaixo vai aparecer uma quarta característica. Vai repetir a mesma tarefa do enfrentamento dos demônios, das enfermidades, e vai acrescentar uma terceira: ressuscitar dos mortos. Pronto. Dito isto, o versículo 2 diz assim: estes são os nomes dos apóstolos, descrevem-nos, e no final
conclui com Judas Iscariotes, o traidor, e o versículo 5. Depois de identificar cada um dos 12, versículo 5. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Espere. Viu a multidão compadecendo-se delas. Diagnosticou o problema. Falou para os discípulos tomarem consciência de que há uma realidade a ser enfrentada. Mas precisa, antes de enfrentar, que o dono da messe intervenha mandando mais trabalhadores. Dá poder, depois envia e faz recomendações. Uma das coisas mais difíceis para a gente enviada é guardar as recomendações. Você se lembra no dia do seu casamento, o evangelho que foi proclamado e quais as recomendações que o Senhor deu a você para o seu matrimônio? No dia da sua crisma, em que o Senhor te empoderou com os dons do Espírito Santo, você se lembra quais as recomendações que Ele te fez? É disso que está falando. Porque quando você não guarda as recomendações, você põe tudo a perder o tempo inteiro. E é preciso alguém para ser enviado, precisa primeiro ser chamado, precisa ser capacitado, precisa escutar recomendações para depois ir. E não se assuste, porque Jesus, que conhece o nosso limite, começa fazendo recomendações pelos nãos. Não é, vá fazer isso e aquilo. Primeiro, não, cuidado, não vá por aqui, por ali. Você se lembra quais foram os nãos que o Senhor te deu, dizendo, olha, você vai casar com essa esposa, com esse esposo, não vá por aqui, por ali, por ali. Você vai ser pai, você vai ser mãe, vai nascer seu filho, não vá por ali, por ali, por ali. Você se lembra das recomendações? Dos nãos, olha só, os nãos aqui identificam dramaticamente, esclarecem os sims, o sim que vem, com as seguintes recomendações. Vamos lá? Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. É a recomendação para dizer assim: antes de ir pregar para aqueles de fora, que não estão no ambiente nosso da religião judaica, versículo 6, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lá na primeira leitura falou também de casa de Jacó. Falar ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel é o mesmo que dizer para nós assim: o mundo está perdido? Está. Nós deveríamos cuidar. Primeiro, antes de mandar missionário para o mundo, nós deveríamos cuidar das ovelhas perdidas dentro da igreja católica. Tem? Muito. Nós deveríamos cuidar das ovelhas perdidas da nossa casa, que nós até batizamos, fomos padrinho, madrinha, fizemos um cursinho ordinário que nem resolveu muita coisa para ser padrinho e madrinha, batizou, mas nunca deu conta de cuidar. Jesus está dizendo: cadê aqueles que você batizou? Aqueles que você acolheu na fé? Cadê aqueles da sua casa, da sua família, do seu ambiente de trabalho, da sua igreja? E diante há aquelas pessoas perdidas que estão perto de você, porque você arrumar as malas e abandonar a sua casa, estraçalhada e dividida, até porque lá nem presta muito, e ir ser missionário lá no estrangeiro, e ainda virar herói, porque é bonzinho demais, mas não deu conta da sua casa, é fácil, não é não? Isso aqui, minha gente, e
e cuidemos, zelemos das recomendações. Para você ser chamado, capacitado pelo Senhor e enviado, é preciso saber que você tem recomendações, o que não fazer e o que fazer. Tem que ficar tão claro o que deve ser feito, quanto tão claro deve ficar o que não é para gastar energia primeiro. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui já o texto está falando e identificando uma ruptura de Jesus com o judaísmo da religião dos fariseus, do templo de Jerusalém, que não o aceita e não o acolhe como enviado do Pai. Aqui Jesus está dizendo: olha, não deixemos para eles, porque eles que me acusaram agora mesmo de expulsar demônios, porque estou possuído pelo chefe dos demônios, esses não têm mais autoridade para cuidar daqueles que estão perdidos aqui. Vamos lá. Depois do não, aí vem o sim. O que é para fazer então? Versículo 7. Em vosso caminho anunciai, bradem. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Reino dos céus, no plural. Porque o senhorio de Deus, céu é usado como imagem do lugar onde Deus habita. Céus no plural significa toda a realidade cósmica do universo, de todas as coisas criadas, onde existe a possibilidade da atuação do homem e da mulher. É para dizer que o Senhor, que possui o senhorio de todas as realidades, aquele Senhor fez o reino dele ficar próximo de você. Aqui tem um elemento fundamental: o reino dos céus está próximo. Não diz que o reino dos céus chegou e que você precisa fazer uma lavagem cerebral no seu filho, no seu neto, no seu genro, na sua nora, na esposa e no esposo para entrar. É para dizer que o reino está próximo, e é para que nós que cremos tenhamos um modo de vida que suscite no coração daqueles a quem nós anunciamos que o reino está próximo, o desejo de terminar de entrar no reino. Deus não impõe o reino dele. Deus não impõe nem a graça e nem a desgraça sobre nós. Ele põe a sua presença perto de nós e nós espontaneamente acolhemos ou não entrar nessa realidade. A segunda leitura, Paulo vai dizer que ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos de Deus. Ele não nos salvou porque a gente deu o dízimo, deu a oferta, fez uma novena, fez um voto, uma promessa, ele nos salvou. Não, ele nos salvou quando ainda éramos inimigos de Deus, quando éramos perdidos. Aqui não é meritocracia, aqui não é prêmio, aqui não é promoção e sorteio que alguns ganham. Aqui é uma presença de compaixão perto de nós, perdidos, um reino próximo. Bento XVI, fazendo um estudo muito interessante sobre a expressão reino de Deus, ou reino dos céus, ele vai notar que nos evangelhos aparece muito essa expressão reino dos céus. Depois, essa expressão não aparece no Novo Testamento, vai diluindo. Nas cartas paulinas não aparece mais a expressão reino dos céus, porque a pessoa de Jesus se configura à própria realidade do reino. É Ele a imagem por excelência do reino. Essa é a teologia mais elevada. É Ele o reino por excelência. Portanto, ficar perto de Jesus é aproximar-se da realidade do reino. Mas é preciso que esta realidade do reino venha interferir na realidade do reino meu, do reino do mundo, dos cansados, abatidos, sem pastor. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Versículo 8, repete
o conteúdo da atividade, o critério da atividade. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. os demônios. Eu vou fazer um exercício aqui, como síntese, para te ajudar a situar nesta linguagem que se repete lá em cima: deu poder para expulsar espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Lá embaixo, de novo repete: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. A mesma ideia dita de forma diferente. Os demônios, que no grego diabolos, demônio, geralmente no latim, diabolos, diabo, no grego. Diabolos é aquela realidade que faz a minha compreensão das coisas ser uma compreensão dividida. Diabolos significa literalmente homem de palavra dupla, homem de muitas palavras. Expulsar os demônios significa curar a compreensão das coisas, a compreensão dividida, conflituosa, o que oscila, uma hora sabe, uma hora não sabe, uma hora entende, outra hora não entende. Então é curar a compreensão. Expulsar os espíritos maus é tirar de mim e de você aquilo que faz a gente ter uma compreensão sem solidez, sem clareza. Curar todo tipo de doença e enfermidade, tanto nos povos do Oriente Médio como do Extremo Oriente, na Ásia. As doenças e enfermidades é tudo aquilo que no campo dos sentimentos e das emoções me adoece, das frustrações, dos ressentimentos, dos apegos, das expectativas cultivadas e alimentadas e frustradas, que adoece. Então, expulsar os demônios é organizar, a partir do sopro do Espírito, a compreensão das coisas. Curar todo tipo de doença e enfermidade é curar as desordens dos afetos e as enfermidades emocionais e ressuscitar os mortos. É a terceira imagem, que é devolver a você um ordenamento de compreensão e cuidado e consciência com o seu corpo. As pessoas que me procuram geralmente para contar a vida e desabafar os grandes problemas e conflitos, a Margarida está aqui, psicóloga. Cadê a Margarida? Está aqui. Está aqui. 4, 5 frases que a pessoa fala, a pergunta minha é: como é que é o seu dia? Não é? Que hora que você levanta? Como é que você se alimenta? Qual é o ritmo do tempo seu? Como é o seu sono? Como é que você cuida do seu corpo? Então, ressuscitar os mortos aqui não é ir lá para o cemitério e pôr a mão sobre os caixões e dizer: levanta, levanta. Aqui tem uma linguagem que ultrapassa essa objetividade empírica imediata de fazer ao pé da letra. Aqui, expulsar os demônios é ordenar a compreensão, curar as enfermidades, ordenar e curar os afetos e as emoções. Ressuscitar os mortos é põe seu corpo vivo e disposto para viver a identidade genuína do que você é, filha e filho de Deus. Dificilmente alguém morre por um justo. Por um pecador, um ímpio, aí é que não morre. Mas ele morreu quando ainda éramos pecadores e inimigos de Deus. Aqui é para dizer: olha, o reino de Deus, o reino dos céus está próximo, e Deus quer fazer de cada uma e cada um de nós, homens e mulheres, inteiros, vivos, não aos pedaços, reunir você, curar você, dar a você a identidade inteira do que você é, e você será aquele portador da graça. É engraçado, é curioso, que Jesus manda fazer isso tudo e depois recomenda com a frase final. Vamos ver? De graça
recebestes, de graça. deveis dar. Pronto, este é o critério último do agir do cristão. A consciência de que eu só estou fazendo por você, minha família, por você no ambiente de trabalho, por você na igreja. Eu só estou fazendo por você porque de graça recebi. Fui marcado por essa graça. Recebi o que nem meu, nem mereço. Ultrapassa-me. Te dou o que recebi. O problema é outra coisa. Que também numa sociedade doente, esquizofrênica como a nossa, perturbada como a nossa, desordenada como a nossa, tem muita gente que vai fazer bem para os outros para fazer foto e vídeo, botar nas redes sociais e ganhar elogio. Não é para ajudar quem está sofrendo. Tem gente que faz caridade para ganhar voto. Não faz? Aqui, um cristão que de graça recebe, de graça dá, ele não poderia nem aceitar ser candidato a alguma coisa, se ele fosse levar ao pé da letra o dom da graça. Porque dizia assim, não, eu não posso receber nada em troca por tudo aquilo que eu recebi do Senhor. É graça. E quando a gente é fraco na compreensão da graça, quando a gente não tem noção da graça recebida, a gente pensa que precisa ir fazer caridade para os outros, para receber reconhecimento, para dar sentido para a vida. Aí o reconhecimento aí não é a graça. Aí o elogio, não é? O aplauso, o like, o tweet, não é a graça. Pronto. O critério último, portanto, do agir do cristão e da igreja é a gratuidade. Tantas iniciativas na igreja, tantas iniciativas em nós, a razão é receber e às vezes arrecadar. Ontem eu dizia na nossa festa junina, que o lucro nosso na festa junina era muito mais a nossa convivência gratuita do que dinheiro do banco. Criar ambientes de gratuidade, onde a gente conviva na liberdade, onde a gente cultive o afeto e a comunhão, não é? Ultrapassa qualquer lucro. Vocês que são pais e mães, sabem da luta que é dar coisas para os filhos, mas um dia que do nada você descobre que sentar no chão com eles e passar lá longo tempo, até os bichinhos capotar de sono, dormindo no seu colo, é a experiência mais gratificante que possa existir e ser registrada na vida, não é? Não tem nada no mundo que ultrapassa isso. Não tem título. Esse senso de gratuidade, só a cruz de Jesus pode te dar. Só dê o que você recebe, para não ter que cobrar. Ok? Só dê o que você recebe de Jesus para não ter direito de fazer do que você deu apelo de cobrança, de atenção, de afeto, não é? De retorno, porque se cobrou, é porque não foi de Jesus que você recebeu e não é por causa de Jesus que você deu. Começou a cobrança, desconfie não de quem, para quem você deu, desconfie de você e do critério que fez você doar, dar-se. Nós precisaríamos purificar o critério nosso de ser pai, mãe, esposa, esposo, irmão, filho na nossa casa, na igreja. Recuperar o primado da graça recebida. Recolocar o tema da teologia da graça e por longo tempo empenharmos-nos diante da cruz e descobrir a força sobrenatural que vem dela, porque é da cruz e tão somente da cruz que nós recebemos de graça, não mérito, porque fizemos certinho,
mas Ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores, quando éramos inimigos de Deus. Gente, anote isso. É duro escutar isso. Queria te propor que você se colocasse num esforço generoso de pedir a Jesus que Ele ajude você a entender que você foi chamado, mas que você precisa ser também, se permitir ser formado por Ele, que te capacita, que te envia, que te faz recomendações, inclusive do que não fazer. Eu vivo repetindo isso, que na igreja a coisa mais difícil do mundo não é fazer coisas. Na igreja a coisa mais difícil do mundo é que qualquer coisa que a gente começa a fazer, porque nós começamos a fazer, a gente quer que porque eu faço, todo mundo tem que se dobrar a mim. Os bispos sofrem horrores conosco, padres, por causa disso. Porque a gente pensa que porque eu estou fazendo, todo mundo tem que se dobrar a mim. Vocês sofrem conosco, padres, também, comigo. Nós sofremos na relação com os leigos porque acha que porque faz tem o direito de fazer o que der na teia. Coisa mais difícil do mundo é desenvolver projetos, porque começa a fazer o combinado e imediatamente, porque a gente está fazendo, começa a alterar o projeto e esquece dos nãos. E aí vai na fluidez das fantasias e delírios de achar que porque tem um sentimentozinho bom no coração, pode fazer o que quiser e precisa dos que recebem os favores e dos que assistem aplaudir e reconhecer. Irmã, irmão, você tem consciência da graça que você recebeu? E tem consciência de que o que você recebeu é graça? O que você tem oferecido em seus esforços, trabalhos, dedicação é graça? Sua conversa sobre Jesus e a fé com seus filhos, com seu esposo e esposa, é uma conversa sobre a teologia e o mistério da graça? Ou é uma conversa sobre norma, regra, preceito, rigor religioso, comportamento e repetição do modo com que você pratica a religião, ele tem que praticar também? O que é que você apresenta para os seus com quem você convive? Como é que você pastoreia os seus? Como é que você cura o cansaço e o abatimento daqueles a quem o Senhor confiou a você? É se apresentando como conteúdo? É apresentando o seu modo de ser como conteúdo? Ou você apresenta Cristo como a graça e como o conteúdo? E você é só um canal, como um cano, que pode ser de plástico, de PVC, de ferro, não é? De madeira, um bambu. O importante é fazer a água chegar lá. E não fica discutindo de que material você é feito. Proponho-te, permita fazer o que Jesus quis e fez com os discípulos. Permita-se ser chamado por Jesus para mais perto dele. Permita que Jesus ajude você a olhar a gravidade do cansaço e do abatimento daqueles e daquelas com quem você convive, a falta de pastoreio na vida deles. Permita que Jesus ponha você mais perto dele e capacite e qualifique você para ir, e não para ser mais um espírito impuro e imundo, o espírito do mal, para agitar e fazer mais mal, mas para você chegar lá e pela sua ciência de fé ajudar na compreensão das coisas, ordenar os afetos, ressuscitar um corpo morto e desordenado, indisciplinado e desorganizado, e reativar a vida viva e inteira que cada pessoa deve ser diante de nós e diante de Deus. Amém? Amém. Faça esse exercício. Põe-se na presença do Senhor. Situe-se na presença do Senhor. Permita que Ele te dê
o que talvez você nunca cuidou, as condições para você enfrentar lá os espíritos maus, as enfermidades e as doenças, os cansaços e abatimentos, e que talvez você só sabe diagnosticar, mas não consegue ser instrumento de cura, de transformação do amor e da graça de Deus nos ambientes seus. Fale com Jesus. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco, estenda suas mãos aqui para a cruz. Se te ajuda, reze comigo. Se preferir, reze do seu modo, conforme o Espírito Santo lhe indica. Senhor Jesus, no alto da cruz, no extremo sofrimento, o Senhor revelou a face de Deus, que se compadeceu de nossos sofrimentos, cansaços, abatimentos, perdidos sem pastor, e deu-nos a sua igreja para nos pastorear e nos conduzir no segmento do seu amor. Obrigado, Jesus, porque pela palavra, pelos divinos sacramentos, pela Eucaristia, o Senhor nos capacita, nos qualifica para enfrentar um mundo, a família, a missão nossa, como instrumento da sua graça. Jesus, diante da sua cruz, eu quero receber a graça, de graça, que também vou levar. Põe a mão no seu coração e peça para essa graça, incline a sua cabeça, peça para essa graça que o Senhor te dá, curar também o que deixa você uma pessoa cansada, abatida, como ovelha sem pastor, desorientada. Peça a Jesus a graça de curar você também, para que você saia daqui sendo primeiro aquele que recebeu a graça, tocado, transformado por Ele.
acolha, ame essa graça. Permita que o Senhor ponha a mão em tudo aquilo que em você cansou, confundiu, se perdeu, e restaure você. Expulse os espíritos maus que te habitam a mente. Cure as enfermidades emocionais, afetivas. Cure essas enfermidades. Ressuscite o seu corpo e reative a sua vida inteiramente. Acolha essa graça que te recoloca na presença de Deus, como homem e mulher da graça, na graça. E faça a sua oração por essa cura do cansaço, do abatimento. Agradeça. Se lembre das pessoas cansadas e abatidas com quem você convive e peça ao Senhor para te dar o discernimento necessário para levar a notícia boa que o reino dos céus está próximo delas. E você é instrumento desse reino, dessa graça. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. De graça você recebeu, de graça dê um abraço de paz. Saudai-vos em Cristo Jesus, com muita unção e piedade. Vamos cantar.